Amados irmãos, amadas irmãs, você que nos assiste pela Guadalupe TV, participando online conosco desta liturgia, hoje nós somos convidados a meditar sobre o reinado de Deus. Um termo grego conhecido como Basileia Tuteu, o reino de Deus, que começa na história do povo de Deus, quando o povo havia perdido suas esperanças no reinado, na dinastia de Davi e em todo o prolongamento da história da monarquia de Israel, com o exílio da Babilônia, no ano 587 a.C. O que sucedeu é que o povo perdeu as esperanças no reinado deste mundo e olhou com mais fé para o reinado de Deus, que não decepciona, porque é de Deus. Assim, o profeta Ezequiel, que era um grande sacerdote, está vivendo no tempo do exílio na Babilônia, entre os anos 587 a 537 foi a duração deste exílio. O povo havia sido deportado para a capital da Babilônia e lá vivia uma vida de escravos, sem esperança. E o profeta Ezequiel, que já não tinha templo para exercer seu ministério como sacerdote, convoca o povo a não perder a esperança, a olhar para Deus, vivendo com os pés aqui na terra, no hoje. E ele vai de forma figurativa dizer como isso deve ser feito, porque Deus fará. Ele tirará um galho da copa do cedro, ou seja, um ramo. E do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto e plantarei no monte elevado e alto, no monte de Israel. Ou seja, ele esperança o povo, para que eles não desanimem estando no exílio e queiram lá continuar para sempre. Haverá um fim. Haverá um fim para a pandemia. Haverá um fim para as injustiças. Este Deus também nos tirará desta situação. Assim como o povo foi tirado do exílio e foi levado novamente para Jerusalém, a mando de Ciro, o rei da Pérsia, que em 537 destronou o império que começou com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Assim também a pandemia, o mal, a perversão humana terá fim. A morte é um fim para tudo. E assim, como é bom agradecermos ao Senhor, inclusive pelas dificuldades que vivemos, pois é nas dificuldades da vida que nós vamos crescendo ainda mais, nos fortalecendo, nos fortificando. O que não nos mata nos fortalece. E assim, agradecendo ao Senhor, nós somos dignos também das coisas melhores e boas. O que não podemos é lastimar, reclamar, lamentar as perdas, os sofrimentos, as situações nefastas que vivemos. Não podemos deixar que o pessimismo invada o nosso coração. Então, o salmista de hoje nos diz: como é bom agradecermos ao Senhor. Mas é muito bom agradecer quando tudo vai bem, mas é difícil agradecer quando tudo vai mal.
E a fé daquele que é verdadeiramente cristão se mostra quando tudo vai mal, quando tudo vai dificilmente, quando tudo é vivido na dificuldade, ele é capaz de dizer: Eucaristós, obrigado, Senhor. Paulo nos orienta hoje na segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, desta finitude humana, desta debilidade do corpo humano, a fragilidade humana, e nos aponta para um futuro glorioso em Deus, se vivido pela fé este tempo. Estamos sempre cheios de confiança, diz Paulo. 2 vezes ele utiliza a palavra confiança, que tem a sua raiz semântica em fé. Confiar é acreditar. Caminhamos na fé e não na visão clara. Estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos morarmos com Deus. Mas para isso nós seremos um dia julgados por nossas atitudes. Seja o bem que fazemos, seja o mal que também praticamos. Tudo será colocado na balança de nossa vida, de nosso juízo final. Se sobrepesar o bem, nós seremos salvos. Se sobrepesar o mal, seremos condenados. Por fim, Jesus nos fala nas parábolas do reino, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, um capítulo dedicado ao ensinamento de Jesus em parábolas. Era uma forma de Jesus ensinar, porque Jesus leu os sábios de Israel, por exemplo, o livro da sabedoria, o livro de Provérbios, que utiliza este método de ensino chamado de machal, que é utilizando metáforas, comparações, imagens, símbolos, dizer da realidade de Deus. E Jesus nos oferece hoje 2 parábolas. Uma parábola que fala da temporalidade do reino e da sua fragilidade, da sua pequenez. O reino é um reino que é de Deus e que acontece de forma lenta e que contradiz a celeridade com que vivemos. Jesus estava num contexto agrícola. Ele ensinava a pessoas que viviam num lugar muito simples, que não estavam obstinadas pelo tempo, orientadas pelo relógio do mercado econômico, que orienta a nossa vida, que dita nosso corre-corre de todos os dias. Inclusive, se a missa for mais longa, as pessoas depois reclamam. Se o padre falar mais na homilia, também não acham bom, porque parece que uma norma que a homilia não pode passar de alguns minutos. Para mim é uma grande bobagem isso tudo. Porque nós damos mais valor, mais tempo a coisas fúteis do que a Deus. E o reino de Deus é este tempo lento, calmo, suave, que descompassa ao nosso tempo corrido. Nós estamos aqui, às vezes, até pensando no almoço que tem que fazer, ou na caminhada de logo à tarde, para não ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão. Então nós estamos numa realidade temporal que nos move. E o reino de Deus, ele é um mistério de um tempo muito devagar e que vai acontecendo lentamente como uma plantinha, uma semente que é posta na terra.
ela vai soltar suas folhas, vai crescer, depois soltar uma espiga, uma semente, aliás, um fruto, e dali dará seus frutos. Noite e dia nós precisamos para que esta planta cresça e dê frutos. É semelhante à vida humana. Nós não queremos que um bebê seja capaz de entender tudo o que nós, como adultos, entendemos. Não há como apressar o processo da vida humana, das pessoas, das coisas. Uma borboleta, para voar, precisa de um processo de metamorfose, de lagarta borboleta. Você não planta hoje para colher amanhã, demoram dias. Como a experiência que toda criança faz, né, na terceira, segunda série, daquela semente de feijão. A semente é colocada no algodão com a água. No outro dia ela está toda enrugada e feia. Depois no terceiro ela se abre, racha. A pele do feijão desaparece e começa a surgir um broto. E que vai crescendo dia e noite. De repente se tornou uma rama grande, bonita. E dá lá seu favo de feijão. Assim é a experiência da vida humana, do reino de Deus, que vai gradativamente acontecendo no tempo, na história. E é preciso ter paciência para entender o processo do reino de Deus. Não há como apressar o tempo. Tudo tem seu tempo, para nascer, para morrer, para plantar, para colher. Assim o reino de Deus é este tempo devagar. Há um ditado lá no Congo, na República Democrática do Congo, que diz assim: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pouco a pouco o pássaro faz seu ninho. Pouco a pouco nós construímos nossa vida, nossa casa, a família se constitui. O casal, quando se casa, já lança um olhar para o futuro, da alegria dos filhos, mas leva tempo, um investimento. Assim é o reino de Deus, que vai acontecendo lentamente na história do mundo. E vai num duelo com as forças do maligno, que são mais apressadas, são mais rápidas. A besta é mais rápida. Enquanto o povo vai a pé, a besta vai muito mais rápido, a 100 e poucos por hora, na rodovia da vida. E vai levando consigo um séquito de pessoas apressadas a destruir o mundo, a fazer do mundo um lugar de adoração para a besta. Mas o reino de Deus, ele é feito da fragilidade da semente do grão de mostarda, que vai crescendo e se torna grande. Às vezes nós não damos valores nas pessoas pequenas, que nós julgamos ser as inferiores a nós. Mas vai você desdenhar de uma pessoa inferior a você, que você vai precisar dela e vai perceber o quanto de errado você fez de desdenhá-la, de diminuí-la. Às vezes uma pessoa menor, que a gente considera inferior, nos dá mais lições de vida do que aquelas que a gente acha tão grandes e sábias. Assim o reino de Deus, ele vai crescendo e se tornando grande e vai sendo um amparo para as pessoas. Assim é a nossa vida, frágil, pequena, mas que nós somos convidados a oferecer abrigo para as pessoas.
E na nossa pequenez, Deus vai agindo. Esse é um grande milagre de Deus, que Deus vai agindo no pequeno, no pobre, no miserável. Vejam a história de Davi e de Golias. Golias era enorme, grande, um filisteu. E Davi era um pequenino, um jovenzinho. Mas foi com uma pedrinha que Davi derrubou Golias. Às vezes a gente dá mais força e aplaude a Golias do mundo que a Davi na história da nossa vida. E aí nós poderíamos perguntar, para finalizar esta reflexão, porque não pode demorar demais: a quem nós damos mais expressão de força em nossa vida? A Deus, o seu reino, ao reino deste mundo, com as bestas que existem aí e que querem sucumbir nossas vidas, querem sugar a nossa vida. Porque para as bestas existirem, é preciso que hajam seguidores e que fiquem aplaudindo, como verdadeiras mulas que não entendem o que está acontecendo com o mundo e só estão servindo para aplaudir a destruição do mundo e a sua própria destruição. Amém.